E aí pessoal, beleza? Tudo certo? Então, chegamos na parte final. Então bora finalizar o quadro. E aí pessoal, beleza? Então, ó, tô aqui de volta com o quadro finalizado. Não deu pra fazer o passo a passo, porque a gente tava cheio de serviço acumulado, acabou não dando tempo de gravar, a gente teve que montar, mas eu vim aqui mostrar pra vocês como ficou. Daqui vocês vão entender perfeitamente, beleza? Pode vir. Então, pessoal, vou apresentar aqui todos os dispositivos que a gente usou nessa instalação, certo? Depois eu volto para explicar para vocês cada função de cada dispositivo, beleza? Então aqui a gente usamos 2 DPS, cada DPS está protegendo cada fase. Não colocamos mais um DPS para o neutro, porque como a gente fez o sistema de aterramento TN, então não precisa colocar um DPS para o neutro, porque logicamente o nosso neutro já está aí potencializado, beleza? Usamos aqui um disjuntor geral de 63 amperes, bipolar. Usamos aqui um IDR tetrapolar de 63 amperes, um disjuntor bipolar de 32 amperes, que é o disjuntor chuveiro, um disjuntor bipolar de 16 amperes, que é o disjuntor do ar-condicionado, um disjuntor monopolar de 10 do primeiro circuito de iluminação, outro de 10 do segundo circuito de iluminação, um disjuntor monopolar de 20 do primeiro circuito de tomada, outro de 20 para o segundo circuito de tomada. Beleza? Pessoal, vou fazer uma explicação aqui bem simples para o vídeo não ficar muito longo, certo? Então vamos começando aqui pelos nossos DPS. O que é o DPS? O DPS é um dispositivo de segurança contra surto, certo? O que causa, o que ele protege? O DPS ele protege sobretensões na rede. E o que causa sobretensão na rede? É uma descarga atmosférica. Cai um raio num dia bem chuvoso, aí cai um raio aí na rede, aí vem um pico de tensão muito alto, aonde o DPS ele vai atuar, ele vai seccionar o nosso disjuntor geral e vai direcionar esse pico de tensão para o nosso aterramento. Então vai direcionar aqui para o terra, certo? Então o nosso DPS ele protege o que? Os nossos elétrons eletrônicos, certo? Então se vir um pico de tensão muito alta, ele vai atuar, vai proteger e vai seccionar o nosso disjuntor, mandando esse pico de tensão muito alto aí para o nosso terra, beleza? Vamos lá, o nosso disjuntor. Disjuntor em geral, eu falo. Para que o disjuntor serve? O disjuntor ele serve para proteger a nossa instalação elétrica. Desde que o nosso disjuntor com os nossos condutores esteja bem dimensionado. Por exemplo, a gente usamos um disjuntor aqui monopolar de 20 amperes e usamos o condutor 2,5. O condutor 2,5 ele tem uma capacidade de corrente de 21 amperes. Usamos um disjuntor de 20 amperes, certo? Então, se começar a passar mais corrente que o condutor suporta, o disjuntor vai atuar, porque o disjuntor ele é abaixo do condutor. Se o condutor aguenta uma capacidade de 21 amperes e o disjuntor de 20, então não vai chegar a aquecer esse cabo, onde pode ocasionar até pegar fogo, certo? Porque o disjuntor atua. Então, o disjuntor ele deve ser igual à capacidade do cabo ou igual à capacidade da demanda. Vamos supor que aqui é um circuito de tomada, então se a gente fez os cálculos lá e na demanda vai consumir, exemplo, 16 amperes, a gente poderia colocar um disjuntor aqui de 16 amperes. Então eu já coloquei um disjuntor de 20, que é abaixo da capacidade do cabo, então se começar a passar, consumir mais corrente do que o cabo suporta, o disjuntor já vai atuar, porque ele está abaixo do condutor. Exemplo, nosso disjuntor do chuveiro. O disjuntor que a gente usou aqui no chuveiro foi de 32 amperes. O condutor que a gente usou de alimentação do nosso chuveiro é de 6 milímetros. O condutor de 6 milímetros, ele aguenta uma capacidade, ele suporta uma capacidade de corrente de 36 amperes. Só que a gente está usando aqui um disjuntor de 32. Então o disjuntor ele deve ser igual ao condutor ou igual ao nosso circuito, a demanda. Por exemplo, o nosso chuveiro, a gente fez aquele cálculo de potência, pegou a potência, dividiu pela tensão, aí a gente descobriu quantos o chuveiro vai consumir de corrente, certo? Então, a gente poderia deixar o disjuntor igual a esse cálculo que a gente fez. Então, eu deixei o disjuntor com 32 amperes, o nosso condutor com o
nosso condutor tem a capacidade de 36. Você entendeu? Então, a gente não pode colocar aqui um disjuntor de 40 amperes, de 50 amperes. Por quê? Porque se porventura começar a consumir, o chuveiro, vamos supor, começa a consumir mais corrente do que o condutor suporta, o condutor ele vai pegar fogo e o disjuntor não vai atuar. Você entendeu? Então o disjuntor ele é uma proteção para o nosso condutor. Então se começar a passar mais corrente que o condutor suporta, o disjuntor tem que atuar, evitando de pegar fogo na nossa instalação elétrica. Ainda mais a nossa instalação elétrica que é acima da laje, não é tubulada, e a gente pregou rodana lá, passamos os nossos condutor nos madeiramentos. Então você imagina, um condutor desse você começar a derreter e pegar fogo. O que não pode virar? É fatal, meu filho, é fogo na casa inteira. Então, disjuntor protege a instalação elétrica, beleza? Então vamos lá, pessoal, o nosso IDR, qual que é a função do nosso IDR? O nosso IDR, ele protege pessoas e animais contra choque. Ele tem uma capacidade de fuga de corrente de 30 miliamperes. Então vamos porventura, você vai lá, uma criança, me bota o dedo na tomada, aconteceu de ela tomar esse choque, aonde que ela vai ter essa fuga aqui, porque a corrente ela entra aqui, aí ela retorna. Então o IDR ele está reconhecendo que está entrando a corrente e está voltando. Então se tiver essa fuga de 30 miliamperes, o IDR ele vai atuar, aonde que ele secciona e evita da pessoa ficar ali grudada tomando choque. Você entendeu? Aqui a gente instalou esse IDR e a gente protegeu todos os nossos circuitos. Quando nós fazemos um sistema de aterramento TN, o IDR a gente pode colocar em circuitos específicos, que isso é o que a norma permite, colocar o IDR em áreas molhadas. Eu optei em colocar o IDR e proteger todos os circuitos, certo? Se fosse um sistema de aterramento TT, a norma ela exige que o IDR proteja todos os circuitos, certo? Porque o nosso condutor de neutro não vai estar equipotencializado com o nosso sistema de aterramento. Então o IDR ele tem que estar protegendo todos os circuitos. Mas eu também fiz aqui, eu deixei protegendo todos os circuitos, mesmo sendo um sistema de aterramento TN, beleza? Então beleza, então vamos lá. O DPS protege os nossos elétrons eletrônicos, o disjuntores protege a nossa instalação elétrica e o IDR protege pessoas e animais contra choque, beleza? Então é isso aí. Vamos lá. A gente fez a nossa equipotencialização do nosso neutro com o nosso condutor de proteção, com o nosso sistema de aterramento aqui no quadro. Então aqui vocês notam que aqui é um barramento de neutro, esse aqui já não é mais um barramento de proteção, barramento de terra, ele é um barramento de equipotencialização principal, é o barramento, é o BEP, certo? Então a gente chega com o nosso neutro aqui, vem com ele aqui, conecta ele aqui no nosso barramento, o nosso BEP, e aqui também tá os nossos condutores de proteção. Então a gente equipotencializou. Vocês podem ver aí que o barramento ele tá menor que o do neutro. Por quê? Esse quadro aqui é da FAME e foi difícil achar esse barramento. Então o cliente foi lá e comprou pela internet o barramento do quadro da FAME e veio um barramento certo, que é o barramento para 24 disjuntores, e veio o barramento que esse aqui é para 12 disjuntores, certo? Ele não quis fazer devolução e nós instalamos eles assim mesmo, beleza? Então você nota aí que a gente faz a nossa equipotencialização aqui. Esse aqui é o nosso BEP, certo? Todos os nossos condutores de proteção estão aqui. Daqui a gente sai e entra por baixo aqui, alimentamos o nosso DR por baixo e saímos por cima aqui e interliga ele aqui. Aí nós conecta ele aqui nesse barramento de neutro. Então, pós-DR, esse é o nosso barramento de neutro e está todo protegido, todos os nossos circuitos protegidos pelo nosso IDR, certo? Vamos lá. Chegamos aqui com os nossos condutores aqui do padrão de entrada, nosso condutor de alimentação. Chega aqui no nosso disjuntor geral, ele está aqui com um terminal tubular, ou terminal ilhóis, duplo, e ele sai alimentando aqui o nosso IDR por baixo. Ó. Então sai a primeira fase aqui. Primeira fase sai aqui, segunda fase nossa sai aqui, certo? Vocês notam que atrás dele tem um cabo de 6 mm. Eu usei 6 mm porque o terminal ele tinha uma capacidade, ele era bem larguinho, então ele coube o 16 e o 16, certo? Mas a norma ela exige que esse fechamento aqui do DPS tem que ser com a bitola mínima de 4 mm, certo? Eu usei de 6, então tá tudo certo. Então chega aqui, ó,
o nosso condutor sai aqui, entra no nosso DPS e atrás dele sai e chega aqui, ó. Entendeu? Chegamos com na nossa primeira fase aqui. A nossa segunda fase, chegamos aqui. Eu cheguei aqui também com um cabo de 6 milímetros, a gente interliga eles aqui e sai com eles aqui pro nosso barramento, pro nosso terra, certo? Vamos lá, galera, o que mais? Aqui a gente usamos um barramento bifásico, como a nossa instalação é um quadro bifásico, 220 bifásico. Então a gente chegamos aqui com um barramento tipo pente bifásico, e aonde que a gente faz a derivação aqui para a parte de baixo, com um cabo também na bitola de 16 milímetros, chegando aqui no nosso conector genérico, conecto aqui, joga a primeira fase aqui, conecta aqui, joga a segunda fase aqui. Aí eu faço a derivação aqui para baixo, você entendeu? E alimento todo o nosso barramento, certo? Também usamos esse isolador aqui de barramento, certo? Ele solta, se eu pegar aqui e mostrar para vocês, ele solta. Esse daqui. É bom você deixar o barramento já no tamanho correto para os próximos circuitos a ser criado, para não ter depois o trabalho de futuramente fazer a criação de mais circuitos, na ampliação da casa, tem que arrancar o barramento e colocar um novo, já deixando no tamanho correto e pega esses isolador de barramento, certo? Sempre usar os terminal tubular nas pontas do cabo para dar um melhor acabamento. Vocês podem ver que a gente usou em todos aqui. O barramento de neutro da FAME já é com outro terminal, que é o terminal oleal, certo? Então você nota aí que a gente usou outro tipo de terminal. Esses terminal, eles são oleal, beleza? Esses daqui são tubular. Então tá todos crimpados aqui os nossos condutores de fase, todos crimpados aqui com terminal aqui os nossos condutores de neutro, todos crimpados aqui nossos condutores de terra aqui, de proteção. E é isso, dando esse acabamento. Aí a gente usou aqui a enforca-gato, mais conhecida aqui na minha cidade de enforca-gato, mas tem muita gente que fala que é fita elástica, para dar uma boa qualidade aqui no quadro, deixar bem organizadinho, para ter espaço para os futuros circuitos a ser criado. E é isso aí, galera, beleza? E se eu deixei alguma dúvida aí com vocês aí, vocês escrevem aí no comentário, que aí eu vou tentar explicando para vocês alguma coisa que ficou para trás, beleza? Mas tá finalizado o quadro aí, e agora vamos lá para o padrão de entrada, mostrar para vocês também como que ficou lá. Então, pessoal, vou mostrar aqui o padrão de entrada, certo? Aqui não tem muito segredo, pessoal. Chega aqui os nossos dois cabos de alimentação, nossos dois cabos de fase. Chega aqui no nosso disjuntor geral do padrão de entrada, e aqui eles estão saindo lá para o nosso quadro de distribuição, beleza? Mesma coisa o nosso neutro, chega aqui do medidor, certo? E daqui a gente faz a conexão e manda lá também para o nosso quadro de distribuição, beleza? Aqui, pessoal, nossos dois cabos de fase aqui também estão protegidos, cada DPS protegendo um cabo de fase, certo? Aqui atrás vocês podem ver que sai aqui o cabo de 4 milímetros interligando aqui no nosso DPS. Aqui sai do outro, cada um protegendo as duas fases, e daqui ele sai aqui no nosso aterramento funcional, beleza? Aqui no nosso condutor de neutro eu usei um conector Speedbolt para mandar ele lá para o quadro de distribuição. Conector Speedbolt é esse aqui, pessoal, vocês podem ver aí, certo? Eu cheguei com um cabo aqui e cheguei com o outro assim, certo? Coloquei os dois cabos aqui dentro, apertei eles aqui, apertei bem mesmo. Aí eu peguei, pessoal, uma fita de alta fusão, passei a fita de alta fusão, certo? Depois eu isolei, beleza? É isso aí, não tem muito segredo não. Só, vocês podem ver aí que vocês viram que tá tudo com os terminalzinhos e tal, que eu coloquei os terminal aqui, coloquei terminal aqui em cima, para dar uma boa qualidade aí, certo? Mas é isso aí, finalizado aqui o nosso padrão de entrada e finalizado o nosso quadro de distribuição. Agora vamos lá pro quadro lá de novo, galera. Então é isso aí, pessoal. Peço desculpa para vocês aí da demora da gente estar postando aí o final aqui, o vídeo final do quadro. Não conseguimos postar em sequência pelo fato da gente estar atropelado de serviço, não deu tempo da gente vir gravar o passo a passo. Então a gente teve que soltar o serviço. Depois, como prometido, eu vim aqui, fiz o vídeo aí para vocês e tá aí finalizado o quadro de distribuição e o padrão de entrada dessa série que a gente fez aí da instalação residencial do zero, beleza? Não se esqueça aí de estar curtindo, comentando, compartilhando, que isso aí nos ajuda demais. A gente está sempre vindo aqui postando conteúdo legais para vocês, beleza? Então tamo junto e até o próximo vídeo.